que teria 6 ou 7 anos de idade estaria curando as pessoas numa cidade pequena do Ceará chamada Cruz. E ela estaria bastante movimentada por conta dessa história aí do menino que faria milagres. Começaram a surgir histórias de que ele teria feito uma mulher voltar a enxergar. A partir daí a notícia se espalhou e aí muita gente foi atrás da criança buscando a cura para seus males. Chegou num ponto em que se formou uma fila quilométrica ao redor da casa da criança. É claro, isso começou a incomodar vizinhos, familiares. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar da localidade, inclusive também estaria sendo acompanhado pela Arquidiocese lá do lugar. Eu convidei para participar aqui de uma live para contar melhor essa história para vocês um jornalista que mora lá no Ceará, chamado Manuelzinho Canafístula. Ele foi lá no lugar, ele fez uma matéria a respeito desse fato, né, que está acontecendo lá no Ceará, e eu pedi para ele vir aqui conversar com a galera aqui e explicar um pouco o que está acontecendo lá no município de Cruz, no estado do Ceará, onde uma criança estaria realizando milagres, né? E aí eu estava pesquisando aqui na internet, tem muitas histórias. Tem um homem que diz que um homem idoso, inclusive, que ele curou um problema que ele tinha na perna dele. Enfim, começaram a surgir as histórias de milagre, né? A criança, ela teria curado já muitas pessoas. E aí a cada dia a história se espalha mais e a cada dia surgem novas pessoas buscando cura e batendo lá na porta do menino, que já não está mais atendendo do mesmo jeito. Os familiares estão restringindo o acesso a ele, né? Claro, é uma criança e, claro, isso vai causar algum tipo de problema nele. Então os familiares estão restringindo o acesso ao menino e estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar. Saiu inclusive no G1 lá do Ceará. Tem uma matéria que eles postaram no site deles, onde eles dizem o seguinte aqui, ó: um garoto de 6 anos está atraindo multidões ao distrito de Belém de Cima, na cidade de Cruz, no interior do Ceará. Após ter realizado um suposto milagre, segundo moradores da região, uma mulher voltou a enxergar. Foi o que eu falei para vocês. Uma mulher voltou a enxergar após receber uma reza da criança. E aqui continua, diz assim: a história se espalhou e agora o distrito está recebendo centenas de pessoas de várias regiões, que chegam em carros de passeio e até em ônibus em busca de um atendimento com o menino. Um vídeo registrado no local mostra a longa fila formada em frente à casa da família do garoto e a movimentação no distrito. Cara, um negócio assim, a história de pessoas que fazem milagres existem aí, né, ao longo da história da humanidade, inclusive muitas delas relacionadas à Igreja Católica, outras não, né? Tu vai pesquisar aí, por exemplo, a história de santos do hinduísmo, também tem histórias de milagres. E, enfim, eu estou esperando aqui, vamos ver se a gente consegue que o jornalista Manuelzinho Canafístula solicite a participação nessa live aqui, que aí ele vai contar para vocês melhor essa história. E me diz aí, já tinhas ouvido falar dessa história da criança que estão dizendo que está fazendo milagres? Na verdade está agitando bastante esse município, que é um município pequeno lá do Ceará, é o município de Cruz. Aqui no G1 especifica, fica no distrito de Belém. Belém de Cima é o nome do distrito, pertencente à cidade de Cruz, no interior do Ceará. Essa criança estaria curando dezenas de pessoas, e quanto mais pessoas se curam, mais pessoas vão atrás de cura para seus males. Estou aguardando aqui o jornalista Manuelzinho Canafístula solicitar a participação na live aqui, para a gente dividir a tela e ele contar para vocês com maior propriedade, já que ele esteve lá no local, o que está acontecendo. Eu acho que é ele que está pedindo para participar aqui, é ele mesmo. Olá, bom dia, Manuelzinho Canafístula, seja bem-vindo aqui ao nosso Instagram. Bom dia, é um prazer poder conversar um pouquinho com você e com seus internautas.
sobre esse caso excepcional que está ganhando grandes proporções aqui no litoral oeste do estado do Ceará. Pois é, cara, quando eu vi isso aí, eu fiquei assim, disse, nossa, uma criança, né? Em alguns sites eu li 6, outros 7 anos, por isso que eu estou dizendo 6 ou 7 anos. Mas você esteve lá, né? Há quantos dias atrás você esteve lá e o que tu vistes, Manuelzinho? Eu estive lá na manhã do dia 7 de setembro. Houve a divulgação de um vídeo nas redes sociais onde mostrava uma fila imensa de pessoas que tinham ido à casa da criança em busca de cura. E aí o fato me chamou a atenção. Como eu moro próximo, né? Cruz é um município que fica distante em torno de 30 quilômetros aqui da cidade de Itarema, que é onde eu moro. Ambas as cidades ficam no litoral oeste do estado do Ceará, bem próximo a Jericoacoara. E aí, depois de tomar conhecimento, nós conseguimos contato com a mãe na mesma noite do dia 6, que inclusive é o aniversário dele. A criança já tem 7 anos de idade. E aí, entrando em contato com ela, ela confirmou que, de fato, o filho fazia essas curas, mas que ela não estava disponível para conceder entrevista à imprensa. Mesmo assim, eu fui até a residência da família. E aí, somente ao chegar lá, é que nós constatamos que naquele dia não havia atendimento e que o Conselho Tutelar havia recebido denúncias de suposta exploração da criança e aí restringiu a quantidade de dias em que ela faria o atendimento. O atendimento hoje é de segunda, quarta e sexta, das 8 às 11 da manhã. E antigamente esses atendimentos ocorriam todos os dias, no período da manhã, haja vista que a criança estuda à tarde. E aí nós conversamos em off com a mãe e ela contou um pouco dessa história. Ela disse que com 2 anos de idade, ela percebeu o filho embaixo da mesa conversando sozinho. Então ela questionou a criança do porquê e com quem ele estaria conversando. Ele então alegou que estaria conversando com os anjos de cura. E isso foi se repetindo por diversas vezes, até que quando ele completou 3 anos de idade, um tio da criança tomou medicamentos com o objetivo de tirar a própria vida, e aí a criança foi lá e curou. Então, inicialmente, ele curou um tio e, posteriormente, ele passou a fazer a cura com os outros familiares, inclusive a própria mãe narra que ela também já foi curada pelo filho, e essa cura se dava até então somente na própria comunidade. É uma comunidade rural que fica distante menos de 5 quilômetros da cidade de Cruz, e aí ela passou a fazer isso com uma periodicidade maior. A notícia começou a se espalhar e outras pessoas da própria cidade, da região, passaram a frequentar a casa da criança. Daí o porquê que a notícia acabou caindo nas redes sociais através desse vídeo que foi divulgado. No entanto, a mãe está bastante assustada. Inclusive, nessa semana, após a repercussão que deu, eu fui o primeiro jornalista a chegar no local, a fazer a entrevista do local da criança e a recontar a história. Nós também fomos em busca de pessoas que supostamente possam ter sido curadas pela criança. E aí nós entrevistamos um senhor, Mundico Leite, que mora na cidade de Cruz, e ele, através de uma das entrevistas que nós fizemos, que está publicado no nosso canal, e também no portal Sobral Online, da qual eu sou correspondente aqui na região, ele narra que estava com dificuldade de se locomover, ele andava de muleta já há um bom tempo, e após consulta médica, o médico disse que só voltaria a caminhar normalmente se porventura ele fizesse uma cirurgia que custa entre 25 e 30 mil reais. E aí ele foi fazer uma compra em um comércio que pertence ao tio da mãe da criança e a pessoa informou a ele que ali próximo havia uma criança que tinha esse dom de cura. Ele então foi até a criança, teve uma primeira intervenção e a criança pediu para que ele voltasse no dia seguinte. Isso foi no sábado, na segunda-feira ele retornou, recebeu a segunda irradiação e ele informou que no dia posterior, no dia seguinte, ele já sentiu mudanças
nas pernas. Então ele abandonou as muletas e começou a andar normalmente. Ele não conseguia passar cerca. Ele está fazendo, inclusive, atividades que até então ele não poderia fazer anteriormente. E aí a mãe disse que está bastante assustada. Ela fez, inclusive, um apelo, porque a quantidade de pessoas que hoje procuram a residência da família é grande. Pessoas estão chegando lá por volta de 8 horas da noite. O atendimento só acontece na manhã seguinte. Então, por volta de 8 horas da noite, algumas pessoas já chegam na residência da família e isso está provocando um certo incômodo. Barulho, porque a maioria das pessoas vão de carro, aquela coisa toda. Houve, inclusive, um dia que tinha 1.000 pessoas para ser. E aí ele fez um atendimento coletivo, porque fica impossível, né, de haver o atendimento de 1.000 pessoas durante esse período de 3 horas, e o próprio Conselho Tutelar também restringiu a quantidade de pessoas que devem ser atendidas, que é no máximo 90 pessoas. Nós perguntamos também o que acontece, né? Como que é feito essa irradiação, como é feita essa intervenção de cura da criança. A mãe informou que ele gira a mãozinha e toca na pessoa. Só faz isso, ele não reza, não ora. E aí, quando é de forma coletiva, é que ele faz algum outro tipo de intervenção. Mas quando é o atendimento individual, o único gesto que ele faz é isso. Explicação, né? Que tipo de explicação nós teríamos a dar a essa criança que hoje está realizando esse tipo de cura? Como você colocou anteriormente, não é a primeira vez que crianças são utilizadas de alguma forma, seja para fazer cura, ou seja, de qualquer outra intervenção sobrenatural que acontece. Na época de 1917, na Cova da Iria, 3 crianças ficaram clarividentes e viram uma senhora luminosa que lhes trouxe uma mensagem que traz aí importantes revelações no decorrer do desenvolvimento da história da humanidade. Dessas 3 crianças, 2 morreram ainda criança e a outra ficou viva, que é a Lúcia. Então a Lúcia, ela ficou enclausurada junto às Carmelitas lá em Portugal, e o que ela revelou e o que ela escreveu está guardado ainda para a humanidade. Então hoje o que está acontecendo com o Gustavo, o nome da criança é Gustavo, não é algo incomum, é algo que pode acontecer de fato, né? E ele inclusive citou quais são esses anjos que o acompanham, que é Gabriel, Rafael e Miguel, né? São 3 anjos que o acompanham e ele sempre tem conversa permanente com esses anjos. Quando ele é questionado, ele diz que não é ele que está curando, e sim os anjos. E aí várias pessoas, há relato de várias pessoas que já conseguiram obter, né, algum tipo de resultado nesse sentido. E você chegou a ter contato com a criança? Chegou a conhecer a criança? Não, ainda não. Nós estamos nos organizando para poder retornar lá. Inclusive, a mãe concedeu entrevista, a primeira e única entrevista que ela concedeu até agora foi a um outro repórter que é colaborador do nosso portal Sobral Online. Essa entrevista já está disponível no nosso portal, quem tiver interesse, né, em acompanhar, em assistir. E nós estamos também nos programando para ir lá. A criança, efetivamente, não pode ser filmada, a gente vai tentar. Eu cheguei a ver a criança de longe, porque no momento em que eu estava lá, ela estava brincando com os primos, mas não tive contato direto com ela ainda. Como que é a característica dela? Uma criança comunicativa, quietinha? É uma criança Uma amável, criança... ele brinca normalmente, ele vai à escola. Cheguei, inclusive, a conversar com uma das professoras dele. Ele tem comportamento de criança normal. Realmente a gente vai acompanhar essa história. Eu quero te agradecer, Manuelzinho, pela tua participação aqui. Como é que o pessoal encontra as tuas publicações? Como é que o pessoal encontra as tuas redes sociais? As minhas redes sociais é Manuelzinho Canafístula. Inclusive, sou o único com esse nome em toda a internet. Há o meu Facebook, onde as pessoas podem me seguir. Nós temos mais de 10.000 seguidores no Facebook. Há também o nosso canal de YouTube, também com o mesmo nome, Manuelzinho Canafístula, e também
as publicações estão no Instagram. E qualquer outra dúvida ou esclarecimento sobre esse caso, também podem entrar em contato conosco. Quero te agradecer. A gente vai acompanhar essa história aqui, né? A galera que quiser saber das novidades também, sigam aí as redes sociais do Manuelzinho Canafístula. Eu espero que, claro, as pessoas se curem, mas também que preservem essa criança. Obrigado aí. E quero dizer mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Bom, queria agradecer, né, o convite que você me fez para poder conversar um pouquinho sobre esse fato inusitado que acontece aqui em nossa região. Não resta dúvida que a criança precisa ter uma vida normal, embora seja uma criança de 7 anos, a gente percebe que ele tem um amadurecimento e uma convicção daquilo que está fazendo e daquilo que ele também se propõe. E vamos continuar também acompanhando de perto e trazendo as novidades tanto para os nossos ouvintes, porque além de jornalista, também sou radialista, tenho um programa de rádio em rádio aqui na região, e aí é através desse trabalho que a gente consegue levar a informação para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Um forte abraço a você e a todos que lhe acompanham no seu. Obrigado, Manuelzinho. Grande abraço para ti também. Obrigado, galera, por ter assistido a live. A gente se vê na próxima live ou no próximo vídeo. Valeu.